Opa, e aí pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui, nosso curso de Java, falar hoje um pouco sobre operadores lógicos e o fluxo de controle no Java, né? Esse nosso programa aqui praticamente não faz nada, pega informações que já estão nas variáveis e faz um cálculo e imprime na tela. O que são os fluxos de controle? Um dos principais que a gente usa é o if-else, né? Ele é para a gente começar a colocar condições para o nosso código ser executado. Eu vou fazer um programa aqui rapidinho. Eu vou apagar esse que a gente tinha da aula anterior. E aqui eu já vou mudar um negócio. Aqui eu não quero mais digitar no nosso código fonte a variável ali fixa, hardcode. Eu quero receber ela do nosso terminal aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar inicializando um scanner, scanner igual new scanner system.in. Assim eu consigo inicializar um scanner para a gente que vai estar recebendo as mensagens do terminal. Já isso daqui fica mais claro, tá? Aí eu vou dar um systemout.println só para a gente mostrar uma mensagem na tela, por exemplo, digite a idade. Beleza, dois pontos. E aí eu vou colocar essa idade, lembra, a gente usa idade com inteiros, né? Então eu vou criar uma nova variável idade, e ao invés de eu vir aqui e digitar a idade, por exemplo, 18, 30, 35, coisa do tipo, não, eu quero receber ela pelo meu scanner. Então eu vou pegar aqui, ó, um scanner ponto, aí ele me dá várias opções aqui, e como eu estou usando o int, eu vou dar um next int, para receber o próximo inteiro que for digitado. Beleza. Se eu fazer isso daqui e só mostrar a idade, vamos mostrar aqui, ó, idade digitada foi. Dois pontos, vou dar um espaço aqui, mais idade. Só compilar e executar. Ó, ele aparece a mensagem aqui, digite a idade, e eu posso digitar aqui. É isso daqui que o scanner está fazendo, tá? Ó, eu inicializei o scanner, depois eu mostrei um texto na tela, digite a idade, e agora ele está parado nessa linha aqui, ó, esperando para eu digitar a idade. Aí eu vou digitar aqui, ó, 33 e eu vou dar um Enter. Pode ver que ficou até verde ali. Dei o Enter, ó, a idade digitada foi 33. Beleza. Então, aqui eu recebi as informações do terminal. E agora, o que entra na parte do fluxo de controle que eu estou falando? É que vamos supor que eu quero mostrar a mensagem se a pessoa é maior de idade ou se a pessoa é menor de idade. Isso é um exemplo simples, tá? Isso daqui pode ser se a pessoa pode beber ou não, se ela pode entrar num site ou não, se ela pode entrar num bar ou não. Isso só com exemplos de idade, tá? Você pode utilizar esses exemplos para outra coisa. Então, o que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar o if, que ele é, digamos, a gente está dizendo assim, o if ele vem do inglês, que é o se. Então, se, aí eu abro parênteses aqui, e aqui é a parte que eu digito a minha condição. E a minha condição é o quê? Se a minha idade for maior ou igual a 18, que é, se for maior que 18 anos, aí eu abro chaves aqui, e aqui, ó, aqui dentro dessas chaves é onde eu vou colocar o código que eu quero que seja executado. Por exemplo, se a idade for maior que 18 anos, aí eu quero digitar salt, aí, maior de idade. Pelo menos no Brasil, né? Acho que tem outros países aí que é 21 anos, se não me engano. Não tenho certeza também. Então vou digitar aqui e eu venho aqui e digito 33. Aí ele mostra, ó, a idade digitada foi 33, maior de idade. Só que e se eu digitar, vamos colocar 15. A idade digitada foi 15, mas ele não mostra nada. Ou seja, como essa condição aqui da idade ser maior, esse símbolozinho aqui é de maior, tá? E esse símbolozinho aqui é de igual. Como a idade for maior que a idade digitada ela não satisfez essa condição, esse código aqui não é executado. Se eu colocar 18, ele vai executar também, tá? Ó, porque é maior igual, não só maior. Deixa eu só executar aqui, mais uma vez, por garantia. Olha lá. Beleza. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que se a idade for menor do que 17 anos, do que 18 anos, aí que ele mostre menor de idade. Isso daqui tá errado.
não tá errado, tá? Ó, eu vou digitar aqui, isso daqui funciona, mas eu já tô até dando risada aqui. Essa daqui não é a melhor forma de se fazer isso, tá, gente? Ó, eu vou colocar aqui, ó, 17. Ó, menor de idade. O que que eu quero dizer aqui com isso, que não é a melhor forma? É que aqui a gente tá falando assim, ó, se a idade for maior do que 18 anos, mostra que é maior de idade. Se a idade for menor do que 18 anos, mostra menor de idade. Isso daqui a gente consegue simplificar, tá? Então, aqui a gente tem uma forma de fazer que é o else. O else é uma outra parte da estrutura de controle do if, que ela tem que vir sempre depois do if, tá? Não sempre depois do if. A gente pode ter um else if também, por exemplo, mas essa daqui é a última condição que vem no bloco, ela é opcional, tá? Pode existir ou não. Aqui ele fala o quê? Eu vou até comentar aqui na frente, tá? Ó, essas duas barras aqui é para comentário, que é se a idade for maior ou igual a 18 anos, aí ele vai mostrar maior de idade. Mostra maior de idade. O que o else diz? O else ele vem do inglês também que seria o senão. Então, se não, ou seja, se não for maior de idade, mostra menor de idade. Faltou um D aqui. Executar esse código de novo, ó, só para a gente ver que ele vai continuar funcionando igual. Ó, digite 17, idade digitada foi 17, menor de idade, vamos executar aqui de novo. Mais para frente eu vou ensinar como não ficar tendo que reexecutar sempre o programa, tá? Eu só não quero jogar muita informação na cabeça. Ó, 18, idade digitada foi 18, maior de idade. Se eu digitar alguma outra aqui, ó, 33, ó, maior de idade, beleza? Então, isso daqui é o começo das estruturas de controle, tá? Quando a gente recebe aqui essa validação dessa condição, isso daqui está sendo tratado para um booleano. Lembra lá da aula 1 que eu falei que tem os booleans, que é os booleanos? Então, isso daqui ele recebe sempre... eu vou criar aqui, ó, é maior de idade. Lembra lá, né? O camel case. Aí eu vou colocar aqui, ó, o é maior de idade é igual a true, tá? E aí, pelo fato dele ser um booleano, isso daqui é como se ele estivesse fazendo uma condição. Então eu posso vir aqui e digitar, ó, é maior de idade. Se eu fazer isso, ó, já ficou até amarelinho aqui com o Arne, que ele está falando assim, ó, essa condição é maior de idade, ela é sempre verdadeira. Ou seja, ele vai sempre cair dentro daquele bloco ali. Não importa o que eu digitar, tá? Ó, vou digitar 15 aqui, que seria menor de idade, mas ó, a idade digitada foi 15, porque ele caiu aqui. Mas a nossa condição que está sendo validada, o nosso booleano que está sendo validado, é esse é maior de idade. Então ele cai aqui, ó, sempre nessa primeira parte, porque é sempre verdadeiro. Então, aqui eu poderia falar o seguinte, eu posso fazer um idade maior igual a 18, e aí eu mandar executar de novo. Ó, executei. Ó, vou digitar a idade aqui, agora eu vou digitar 17. Opa. Ó, a idade digitada foi 17, menor de idade, porque ele chegou aqui, ele gerou a condição aqui e salvou essa condição numa variável boolean. E aí depois aqui, ó, no if, quando ele vai testar o condicional, ele verifica dessa variável que foi salva anteriormente aqui, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então é assim que a gente usa os condicionais e aqui o boolean, tá? Só que esse nosso sistema aqui, ele está um pouco estranho ainda, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar aqui da forma que estava anteriormente, tá? Com a condição aqui dentro. Geralmente, quando é condições simples assim, a gente não joga para dentro de uma outra variável, ou dentro de um método que os métodos eu vou explicar mais para frente. Por que o nosso programa está estranho? Pelo menos na minha opinião, tá? Porque, como eu estou recebendo inteiros aqui, ó, e o nosso inteiro lembra que ele pode receber valores negativos? Se eu vier aqui e colocar que a nossa idade é menos 30. Ó, a idade digitada foi menos 30, menor de idade. Isso daqui para mim está um pouco estranho. Por quê? A idade menos 30, na verdade, ela não é uma idade válida, né? A gente não nasce com menos um ano, coisa do tipo. Nunca vai para trás, sempre para frente, né? Sempre vai somando.
Então, como que eu posso melhorar esse sistema nosso aqui? Eu posso vir aqui e adicionar mais uma parte nesse condicional, bem aqui no meio, tá? Porque é importante seguir essa ordem, que vai ser um else, novamente. Aí, ó, a IDE já até me ajuda aqui, ó, com else if. Aí, beleza, eu vou pegar isso daqui. O else if, ele vem sempre depois do if, antes do else, e eu posso ter quantos eu quiser aqui, tá? Eu posso ter, tipo, 20 else if. Mas o que que ele diz? É um senão, ó, senão, lembra do, deixa eu colocar junto aqui, sei lá, senão, e aí o espaço se. E aí, como eu tenho o se aqui, ó, ele já até abriu os parênteses, eu preciso de uma condição. Qual que vai ser a minha condição aqui? Se a minha idade for menor do que zero, tá? Então, se não se idade menor que zero, aí eu vou mostrar uma mensagem mais descritiva para o usuário, para ficar ele entender melhor o que está acontecendo, tá? Menos 30 é menor de idade? Para mim não, tá? Para mim é uma idade inválida. Então eu vou digitar uma outra mensagem aqui que é idade inválida. E aí eu vou dar um ponto e vírgula. Então, só comentando aqui, mostra idade inválida. O teclado do meu notebook ele tem uns problemas que às vezes a tecla fica presa. Aí por isso que fica 2D ali. Vamos executar isso daqui de novo e ver o que acontece. Ó, digite a idade. Aí eu venho aqui e digito menos 30. Agora, ó, a idade digitada foi menos 30, idade inválida. Ou seja, ele começa a validar o código sempre de cima para baixo, tá? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele vai vindo de cima para baixo, validando tudo. Até deixa eu mostrar um exemplo aqui para garantir que ele continua funcionando com a menoridade. Ó, menor de idade, beleza. Ele chega aqui e ele começa a verificar o código. Ó, ele mostra o código digitado e ele verifica. A idade digitada foi maior que 18, maior ou igual a 18 anos? Se foi, mostra maior de idade. Aí o que acontece? Como não foi, ele passa a validar a segunda condição aqui. E a segunda condição diz o quê? Se a idade digitada for menor do que zero, mostra a idade inválida. Se não, aí menor de idade. Só para mostrar que eu poderia ter vários else if aqui, eu vou digitar mais um, tá? Ó, else if. E eu vou colocar se a idade for maior do que 1000, tá? Aí sempre, ó, dentro das chaves aqui, tá? Ó, beleza? Ah, tá. Aqui eu vou ter um problema, tá? Porque o que acontece? Se a idade digitada for maior do que 18, ele já vai cair nessa condição. Então ele nunca vai cair nessa condição aqui, ó, do maior do que 1000. Então eu vou só inverter isso daqui, ó. Se a idade digitada for maior do que 1000, se a idade digitada for maior do que 18, e aí agora aqui eu posso finalizar. Por quê? Vai ser maior, opa, aqui ó, maior ou igual a 18. Beleza. Se a idade for digitada for maior que 1000, ele vai cair aqui, ele vai digitar a mensagem. Poxa, você é bem velho, hein? Se não, no salt aqui, quando for maior que 18, maior de idade. Beleza? Só uma modificaçãozinha aqui no nosso programa, só para mostrar o exemplo, que eu posso ter vários aqui. Então, vou digitar aqui, vou executar, né, o código. Digite a idade. Vou continuar aqui nos números baixos aqui, tá? 44, ó, maior de idade, continua funcionando normal. Agora, eu vou digitar uma idade maior do que 1000. Eu vou digitar 1900, 1800. Ó, idade digitada 1800. Poxa, você é bem velho, hein? Então, ó, aqui eu posso ter quantos else ifs eu quiser, tá? É ilimitado. E eles são opcionais. Posso ter um, nenhum, posso ter vários aqui, tá? Só voltar de novo ao nosso programa, da forma que estava, dando uns Ctrl Z aqui, tá? Então, o if, se você digita ele, você coloca... São sempre fluxos de controle opcionais, tá? Se você quiser ter um if, beleza, você vai lá, digita um if. Aí, você pode ter só o if, igual eu mostrei no começo. Você pode ter só um if else. Você pode ter só um if, um else if, sem ter o else, tá? Isso daqui funciona também, ó. Não dá erro de compilação, eu consigo continuar executando. Eu só não vou ter a parte lá do menor de idade, tá? Ó.
Se eu digitar 15 aqui, ó, não executou nada. Então, essas outras partes aqui de baixo do código são opcionais, tá? O else if e o else. E o else eu só posso ter um, tá? Eu não posso ter um outro else aqui também, ó. Se eu digitar um outro else, já fica vermelho aqui, que é a dica do computador, ó. Você digitou um else, o if falta o if. Por quê? Eu tenho um if aqui, mas eu não posso ter dois elses. Quando eu tenho esse else aqui, ele terminou. Aqui ele já considera que eu estou digitando como se fosse fora aqui, tá? Ó. E aí se eu digitar um if aqui, beleza, ele vai começar a aceitar esse else. Ah, tá, falta condição aqui para ele aceitar. If true, por exemplo. Ó, ele já passa a aceitar esse else. Aqui ele está reclamando que essa condição vai ser sempre verdadeira, aqui ele está reclamando que está vazio, ó. Mas é só dicas que o compilador, que a IDE dá para te ajudar, tá? E aí, o que mais que a gente tem aqui sobre os condicionais? Sempre que eu crio um condicional, eu estou falando que eu passo uma condição aqui a ser verificada, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter esses operadores aqui, ó, no meio, para validar algo. Isso daqui ele funciona bem com números, tá? Quando a gente chega na parte de objetos, isso daqui vai ser um pouquinho diferente lá porque a gente tem um ponto equals. Mas pelo menos com números, a gente tem alguns operadores lógicos, tá? Que, por exemplo, se eu quero falar que A é igual... Deixa eu só mudar isso daqui. Se eu colocar igual, igual, eu vou estar falando que A igual a B, isso daqui traduz para A é igual a B, tá? Se eu quiser testar que eles são iguais, as duas variáveis têm o mesmo valor. Ah, de um lado é 18, do outro lado é 18. Aqui eu poderia ter uma outra variável também, tá? Não precisaria ser só um valor escrito aqui, tá? Vamos colocar aqui, se eu quiser colocar aqui A é diferente de B. Então, A é diferente de B. Outras coisas, A maior que B. Então, A maior que B. Aqui não, tá? Porque aqui é comentário, mas quando a gente está escrevendo aqui, se eu colocar idade com I maiúsculo, ele importa, tá? Tá vendo que já ficou tudo vermelho? Isso daqui é que chama case sensitive, tá? As letras maiúsculas e minúsculas, elas importam. E aí, só voltando aqui. Então, A menor do que B. Opa. A menor que B. Aí a gente tem o A maior igual a B. A maior igual a B. E a gente tem o A menor igual a B. A menor igual a B. Isso daqui importa também, tá? Ó, a ordem desses sinais, se você alterar isso daqui para ser dessa forma, ele dá erro, tá? É sempre maior igual, menor igual. Então, por exemplo, assim, ó, se eu vier aqui e alterar dessa forma, ó lá, ele já começa a mostrar o erro aqui pra gente. Então, a IDE sempre vai estar ajudando a gente nessa forma de ser com isso daqui, tá? Com essas dicas. Tá, tem um pouco mais aqui pra gente melhorar nesse nosso programa, até com relação a essas idades e tal. Mas eu vou finalizar aqui para não ficar muito extenso. E aí eu vou fazer uma parte 2 disso daqui, tá? Só pra gente melhorar. Mas com isso daqui a gente já consegue escrever um programinha básico. Aí só para já deixar vocês mais cientes um pouco, a gente tem um pouco mais ali de operadores lógicos pra gente estar dando uma olhada. Na verdade, isso daqui são tipo, a parte de condições que a gente vai ter aqui e tem os operadores lógicos. Que daí a gente vai ter o e, quando a gente quer validar a idade maior do que 18 e idade menor do que 120 numa mesma condição, tá? Ou então a gente tem o ou, a idade maior do que tanto, ou idade menor do que tanto na mesma condição. E aí a gente tem o not também aqui, que é para inverter. Sabe, quando a gente coloca verdadeiro e quer inverter a condição e tudo mais, tá? Isso daqui vai ficar mais claro na próxima aula. Então, eu vou deixar isso daqui para depois, para não correr muito tempo, não gastar muito tempo aqui de vocês. E aí, o que eu vou pedir novamente, se vocês ficaram com dúvida, coloca nos comentários, porque daí fica bem mais fácil para eu já dar uma olhada na próxima aula que eu vou estar fazendo. Como o canal é pequeno, ainda não vai ter muito comentário e tal, então não vai dar para estar fazendo isso agora no começo. Se gostou,
curte, se inscreve. Se tiver alguém que vocês sabem que está precisando aprender programação, faculdade, coisas do tipo assim, compartilha com essas pessoas também. E aí vai deixando um comentário. Mesmo que seja no futuro, eu vou estar tentando sempre estar olhando esses comentários e respondendo aí, beleza? Até a próxima.